Boa noite, queridos irmãos e irmãs. Sejam todos bem-vindos. É uma honra vê-los aqui novamente em mais uma sexta-feira. E daí, então, neste momento, eu convido aos irmãos a fecharem levemente os olhos, a serenar o coração e a mente. E agradecendo ao nosso amado Mestre Jesus e ao nosso Pai Celestial por podermos estarmos reunidos mais uma noite aqui nesta casa de oração para escutar os ensinamentos, que possamos receber a luz que vem do alto e guardá-las em nosso coração, em nossa mente e levar-nos para o nosso dia a dia, com a companhia do nosso amado Mestre Jesus e de nosso Pai Celestial. Que assim seja. Boa palestra. Boa noite a todos. É com muita felicidade e gratidão que nós estamos todos aqui nessa casa de oração, nessa casa de acolhimento, aqui que é uma escola, que é um hospital, que é a casa onde Deus habita. E Ele habita também dentro de nós. Então, como é bom a gente poder se comunicar com a divindade, como é bom a gente ter esse intercâmbio da mediunidade, que é o tema da nossa palestra de hoje, voltado para a mediunidade em crianças e em jovens. Então, sobre a mediunidade, muitas pessoas, por não ter o conhecimento do que é mediunidade, e até a própria música, né, do Tini e da Vanessa falava, que antes eram os profetas, né, existiam também as pitonisas, as sibilas, que eram médiums. Hoje a gente vê que a mediunidade ela é muito mais estendida e todos nós somos médiums, porque todos nós temos um anjo guardião e se a gente ouve o nosso anjo guardião ou os nossos obsessores, né? Muitas vezes a gente ouve os obsessores, é porque a gente também tem mediunidade. Então a mediunidade, ela é uma faculdade natural das pessoas. Algumas pessoas, elas veem a mediunidade como aquela mediunidade mais ostensiva, que tem efeitos físicos, que a pessoa enxerga, ou ela ouve coisas, ou ela profetiza, né? Enxerga o futuro, enxerga o passado, enfim. Mas todos nós temos a mediunidade. Ela não é privilégio de ninguém. Então, os fenômenos mediúnicos, eles começaram a acontecer há milhares de anos atrás, desde que existem pessoas na Terra, começaram, né, a ter esses contatos com esses deuses, as divindades, esses seres que eles diziam que vinham do céu, então traziam conhecimento, traziam, enfim, formas diferentes de fazer as coisas, e eles cultuavam esses deuses nas pinturas rupestres de milhares e milhares de anos atrás. Eles não conseguem nem datar de quanto tempo, né? Já existia culto a divindades também. A gente lembra bastante do Egito, né? Porque o Egito era um povo que é um povo ainda, né? Mas que antigamente eles tinham muito esse culto aos deuses, ao sobrenatural. E o Arthur Conan Doyle, ele escreveu esse livro aqui, que é a História do Espiritualismo. E ele é um livro bem extenso, mas ele conta desde antigamente até quando os fenômenos começaram a ser mais recorrentes. Lá no final de 1700 ali, que os fenômenos começaram a ser um pouco mais recorrentes. Mas existiu um fato que aconteceu e que no Espiritismo a gente comenta bastante, sobre as irmãs Fox, que eu vou falar um pouquinho mais adiante. E o Arthur Conan Doyle, ele é o escritor que escreveu Sherlock Holmes também. Ele era um grande entusiasta e ele era expositor também espírita, ele levava o espiritismo, né, naquela época a todas as pessoas. E ele escreveu assim: a única diferença entre esses episódios antigos e o moderno movimento é que aqueles podem ser descritos como casos esporádicos
de viajantes perdidos de alguma esfera distante, enquanto os últimos têm as características de uma invasão organizada. Então, Jesus já falou, né, lá atrás, quando ele esteve aqui na Terra, ele falou que viria o Consolador prometido, que ia trazer muitas verdades que as pessoas naquela época ainda não estavam prontas para ouvir, então que viria esse Consolador prometido. E 1800 anos depois, mais de 1800 anos depois, então, começaram esses acontecimentos e veio o Espiritismo. Então, as irmãs Fox, elas moravam em Hydesville, que é uma cidade lá do estado de Nova York, e moravam numa casa simples, eram pessoas comuns, só que começaram a acontecer muitos fenômenos mediúnicos na casa. E aí as paredes batiam, ouviam vozes, ouviam batidas, as coisas se mexiam, né? Tinha fenômenos físicos mesmo na residência. E aí, uma delas, das meninas, eram duas irmãs, a Kate, de 7 anos, e a Margaret, de 10 anos. Elas começaram a se comunicar com palmas, elas batiam palmas e dava a mesma batida nas paredes, né? E elas começaram a dizer um para sim e dois para não, né? E aí começaram a se comunicar com esse espírito que estava lá na casa. E elas descobriram então que era um viajante, um mercador que tinha passado por lá. Ele tinha sido assassinado e ele estava enterrado na adega. E o pai das meninas foi lá no porão, cavou a adega e achou um esqueleto. Só que não era esse esqueleto desse viajante, desse mercador, era um outro esqueleto. Isso foi em 1948. Mais de 50 anos depois, teve uma outra escavação lá na adega da casa e eles encontraram o esqueleto desse mercador com uma lata com todos os pertences dele. Então, confirmou a história das irmãs Fox. E aí, depois deste dia, começou, como diz o Arthur Conan Doyle, uma invasão organizada, porque tanto na América quanto na Europa, muitas pessoas começaram a ter fenômenos mediúnicos. E na França era muito comum eles irem em salões, como a gente vai hoje nos cafés e restaurantes, e as mesas, né, elas batiam, elas levitavam, então para eles era um divertimento as mesas girantes. E aí existia um homem chamado Hippolyte Léon de Bizarre Rivaio, que ele era um cientista, ele era professor também, e um amigo dele disse: Hippolyte, você precisa ver o que está acontecendo. Ele disse: isso aí é charlatanismo, né? Não, tu tem que ir lá e tu tem que ver com os teus olhos. Ele disse: enquanto não me provarem que uma mesa não tem nervos e não tem cérebro para pensar e para se mexer, eu não vou acreditar nisso. Só que ele foi ver. E ele viu que tinha algo muito maior por trás daquilo. E ele começou a pesquisar, e como ele era cientista, começou a pesquisar. E ele começou a fazer perguntas. Mas ele fez perguntas para várias pessoas diferentes. E esse amigo dele que convidou ele para ver sobre as mesas girantes, convidou um dia para ir lá na casa dele. Porque as duas filhas dele, que eram duas jovenzinhas, elas escreviam, elas psicografavam. E elas escreviam a mesma história, só como uma escrevia uma folha, a outra escrevia outra. Ou elas escreviam de trás para frente, elas escreviam rindo e conversando, a mão escrevendo ali, escreviam em outras línguas, enfim, então eram crianças também e jovens, né? Uma era menor, a outra já era mais jovenzinha, que tinham uma mediunidade e que auxiliaram, tanto é que foram elas que receberam as mensagens do Espírito de Verdade, que a gente tem, né, como sendo o próprio Jesus que mandou, né, essas comunicações. Então, é a mediunidade na infância auxiliando na codificação. Porque depois o Hippolyte, como ele era professor, ele já tinha escrito outros livros a respeito de gramática, enfim, outras matérias, ele utilizou o codinome, o pseudônimo Allan Kardec. E aí ele escreveu, o primeiro livro foi o Livro dos Espíritos, em 1857, quase 10 anos depois que começaram os eventos lá das Irmãs Fox. E aí depois ele escreveu um outro livro, que é o Livro dos Médiuns. E nesse Livro dos Médiuns ele fala sobre os vários tipos de mediunidade diferentes e ele dá explicações plausíveis, porque não tem nada fora
das normas de Deus, não tem nada que é sobrenatural ou que não tenha uma explicação. São coisas que hoje a ciência está começando a verificar, né, alguns elementos que antigamente não se tinha conhecimento e que hoje a gente começa a entender algumas coisas que o Allan Kardec falava. E aí ele fala assim, ó, ele fez uma pergunta então para os espíritos: será inconveniente desenvolver a mediunidade nas crianças? E os espíritos disseram sim, a gente não pode desenvolver a mediunidade nas crianças porque é muito perigoso. Eles são organismos frágeis e seriam muito abalados e a sua imaginação infantil seria superexcitada. Assim, pais prudentes as afastarão dessas ideias, ou pelo menos só lhe falarão a respeito no tocante às consequências morais. Quando eu era criança, eu fazia parte dos grupos dos rebeldes. E a gente queria ver como é que eram essas coisas sobrenaturais que aconteciam. E a gente foi fazer a brincadeira do copo. Até eu trouxe aqui. Deixa eu ver se tem a luzinha aqui. Trouxe aqui, né? Tá um pouco ruim o nosso projetor hoje, mas tem aqui a brincadeira do copo, aqui tem uma tábua de Ouija. E aí, o copo mexeu de verdade. E a gente ficou com tanto medo que eu fiquei acho que um mês sem dormir, indo dormir com os meus pais. Porque é uma energia, né? E se tem um médium de efeito físico junto, as coisas realmente acontecem. Só que a gente não deve fazer esse tipo de coisa porque a gente não sabe qual que é o espírito que está ali. Assim como hoje vocês convidariam qualquer pessoa para entrar na casa de vocês, né? Encontrei na rua? Não, né? A gente não pode convidar, a gente não sabe como é que aquela pessoa, existem pessoas boas e existem pessoas ruins. E ele fez uma outra pergunta: mas e as crianças que são médiuns naturais? Seja de efeitos físicos, de escrita ou de visões, haveria nesse caso o mesmo inconveniente? Aí os espíritos respondem que nesse caso não. Que quando a faculdade se manifesta espontaneamente numa criança, é que pertence à sua própria natureza e que a sua constituição é adequada, então o corpo físico deles está adequado e pronto para esse tipo de mediunidade. Não se dá o mesmo quando a mediunidade é provocada ou excitada. Observe-se que as crianças que têm visões, geralmente pouco se impressionam com isso. As visões lhe parecem muito naturais, de maneira que elas lhe dão pouca atenção e quase sempre depois as esquece. Mais tarde, a lembrança lhe volta à memória e é facilmente explicada se ela conhecer o Espiritismo. Isso está escrito, então, no Livro dos Médiuns, no capítulo 18, e a pergunta anterior também. Então, como saber se é imaginação da criança ou se é mediunidade? Quando os pais conhecem bem os seus filhos, né? E aí, às vezes, as crianças, elas trazem diálogos que são muito diferentes do conhecimento e das coisas que elas teriam acesso. Claro que hoje a gente tem acesso à internet, telefone, a muitas coisas, né? Mas, por exemplo, eu vou contar um caso que aconteceu na minha família. Meu sobrinho tinha 3 anos de idade. E aí, ele tinha um amigo imaginário. E isso é muito comum, porque até os 7 anos, o anjo da guarda da criança está o tempo inteiro, integral, ao lado da criança. E como a criança tem, né, um pezinho lá no plano espiritual, um pezinho aqui, e a reencarnação ela se completa aos 7 anos, então cada vez mais ela vai esquecendo do plano espiritual, mas quando elas são menores é mais fácil de elas lembrarem, né, essas coisas, e para elas é natural, porque elas acham que a gente também está vendo. E o meu sobrinho, ele via mais de 25% das crianças, pesquisa científica, mais de 25% das crianças têm amigos imaginários. Às vezes pode ser realmente imaginação da criança, né, viu um desenho, ou enfim, tem algum brinquedo e tal, tá brincando, mas muitas vezes não é, muitas vezes é realmente um anjinho da guarda, ou alguém que está ali realmente brincando com eles, né? Pode ser um espírito, enfim. E aí esse meu sobrinho, ele tinha um amigo imaginário chamado André e brincava todos os dias. E eles tinham um diálogo assim que não parecia que era uma coisa de brincadeira de criança, uma imaginação. E aí um dia ele perguntou para minha irmã, ele disse assim: mãe, o que é médium? E daí a minha irmã falou: o médico é a pessoa que cuida das pessoas, que cura elas e tal. Não, mãe, eu sei o que é médico. O
que é médium? Aí a minha irmã perguntou, de onde é que tu ouviu isso? E aí ele disse, o André falou pra mim. O André falou pra ti, o que ele falou? Ele falou que eu sou médium, e ele falou que ele falou alguma coisa a respeito de um índio com penas na cabeça, enfim, não me lembro muito bem da história. Só que a minha família, muito católica, ficou um pouco assustada com isso, né? E ela disse, a partir de hoje está proibido de conversar com o André, e ele, no dia que foi mandar o André embora, chorou e tal, e disse, André, não vou mais poder brincar contigo, enfim. Então, às vezes, a gente, por não ter o conhecimento, né, às vezes a gente tem medo dessas coisas que acontecem com as crianças. E eles trazem informações, muitas vezes, que não seria próprio deles. O meu pai, um dia, a gente foi junto com a minha mãe no cemitério, ela queria limpar o túmulo do meu pai, ia ser finados e tal. E aí a gente foi lá, e ela foi fazer o turismo, né, com a minha filha mais velha. Esse aqui era meu tio, aquele ali faleceu não sei do que, aquela lá não sei o que, né? E foram indo, e eu fiquei lá limpando tudo. E a pequenininha ficou comigo, ela tinha uns 4 aninhos na época. E aí ela pegou uma florzinha e eu disse, dessas de cemitério, né? Eu disse, filha, o que tu vai fazer com a flor, né? Ela disse, vou levar ali na Santinha. Daí tinha uma Santinha num canto, ela foi lá levar a flor pra Santinha, ficou lá ajoelhada, rezando. Eu disse, bom, esquisita, né? Mas tudo bem. Aí tá. Dali a pouco, ela voltou e ela disse, tu viu o vô? Daí eu disse, o vô? Só que o meu pai morreu quando ela tinha 1 aninho, então ela não conheceu o meu pai. Conheceu assim, né? Ele conheceu ela, mas ela não lembra dele. E aí ela me disse, sim, ele veio aqui, tu não viu? Ele estava te abraçando. E eu lá indignada que eu tinha que limpar o túmulo, né? E daí eu disse, não, filha, eu não vi. Ela disse, sim, veio uma moça, apareceu, e ela disse que era para eu rezar para a Santinha, que o vô ia vir aqui. Ele veio e ele falou contigo, e ele pediu aonde que tá, e aí falou o apelido que ele chamava a minha mãe, que a minha filha não tinha como saber, né? E aí daí ele disse, elas foram para lá, e aí ele foi embora. Então, assim, teve, né, eu não vi, mas teve ali um momento de uma visão mediúnica de criança pequena, né? É bem comum. Alguns médiums, eles veem a mediunidade na infância, trouxe aqui alguns exemplos, e em seguida a mediunidade, com o passar do tempo, ela passa a desaparecer, né? As crianças não lembram mais e tal, não desenvolvem a mediunidade. Em outros casos, é na juventude que a mediunidade começa a aparecer. Eu trouxe esses casos aqui porque foram pessoas que ou na infância ou na juventude, eles tiveram muitos casos de comunicação e foram pessoas que fizeram uma grande diferença aqui para nós, porque vieram em missão. A primeira aqui é a dona Ivone do Amaral Pereira. Ela, desde muito pequena, ela não se identificava com a família dela, ela tinha sido suicida em muitas vidas e ela não pôde vir, então, né, pela misericórdia divina, disseram para ela, olha, agora tu não vai poder vir na tua família porque tu vai ter que aprender e vai ter que seguir a vida adiante, né? E aí ela não reconhecia o pai dela. Ela disse, não, meu pai é alto, ele usa um chapéu na cabeça, um sobretudo e uma bengala, esse aqui não é o meu pai. E ela ficava falando da família. E ela via também uma pessoa que ela tinha feito muito mal no passado. E ela chorava quando via por causa da culpa que ela sentia. E aí ela foi... acredito que ela seja a maior médium brasileira que nós já tivemos, a dona Ivone. Os livros dela são maravilhosos, maravilhosos. Temos o Chico Xavier, que dispensa comentários, né? Acredito que todos aqui já tenham ouvido falar dele. Desde os 4 anos via a mãezinha falecida, enfim, e teve toda a mediunidade dele desenvolvida, usou ela, mediunidade para o bem, escreveu mais de 400 livros mediúnicos. A dona Isabel Salomão, também, que desde pequenininha era médium, a família achava que ela tinha problemas psiquiátricos, foi internada algumas vezes, enfim, até ela, na juventude, descobrir sobre o espiritismo, começar a estudar e entender o que se passava com ela. Divaldo Pereira Franco, também
apanhava muito do pai dele. O pai dele dizia que ele não estava vendo nada, que era mentira, que ele era louco. E, enfim, o Divaldo ele sofreu muito. Ele foi, da atualidade, um dos maiores divulgadores do espiritismo. Ele desencarnou no ano passado com 90 e poucos anos, acho que ele tinha, né? Sensacional as palestras dele. E eu trouxe um exemplo para nos lembrar que a mediunidade ela pode ser usada para o bem e ela pode ser usada também para a gente seguir caminhos tortos. Esse aqui, se vocês não conhecem, ele é João de Deus. Ele é um médium de cura, que curou milhares de pessoas. Ele veio com um dom, desde muito cedo, de cura. Porém, ele acabou se pervertendo, ele utilizou a mediunidade dele para o mal, ele utilizou a influência dele com as pessoas para fazer o mal para as pessoas. Hoje ele segue preso. Então, quando a mediunidade ela traz sofrimentos, porque aquelas crianças ali, elas sofriam, né? Porque elas não eram bem compreendidas. Então, havia esse sofrimento nelas. Então, pode acontecer que as crianças estejam passando por um caso de obsessão. Nós já tivemos aqui, inclusive, na nossa casa, mais de uma vez, na evangelização, crianças que tiveram processos de obsessão bem graves, né? E os espíritos, depois que vieram se comunicar nas mesas mediúnicas, disseram que realmente queriam acabar com a família inteira. E diziam assim, porque agora tá ali, parece um anjinho, mas tu não sabe, ele acabou com a minha vida, porque eu vou acabar com a vida dele. Então, muitas vezes a vítima de outras vidas acaba se tornando o algoz, o verdugo dessa existência, se não acontece o perdão. Então, eles vêm atrás mesmo, porque eles não enxergam aquela criança como a gente vê elas, eles enxergam como quem fez o mal para eles. E se eles encontrarem, eles vêm atrás. Então, muitas vezes são crianças que têm esse processo, né, de vingança de outros espíritos que vêm atrás para prestar contas. E aí, quando a criança ou o jovem começam a mudar o comportamento, ter medo, ter aflição, ter síndromes, Claro, a gente não pode, até coloquei aqui embaixo, que a gente não pode nunca desconsiderar transtornos psicológicos, mas a gente pode perceber algumas coisas nas crianças e quando elas estão em sofrimento, elas passam a ter pesadelos e sono agitado, medo de ficar em algum cômodo sozinho, medo de dormir sozinho, né? Relatos de que tem alguém olhando ou alguém perseguindo eles. Eles passam a ter comportamentos agressivos que não são próprios deles, enfim, comportamentos anormais que normalmente são carregados por sentimentos de pavor ou de medo. E aí, o que a gente pode fazer então quando a gente percebe que isso está acontecendo? Então a gente pode orar junto com eles antes de dormir, com as crianças ou com os jovens. Pedir que se tiver algum irmãozinho que está ali atrapalhando ou que está ali acompanhando, às vezes é alguém que só quer brincar, né? Que está ali, mas a criança está vendo e acaba atrapalhando, porque eles não querem dormir. Então eles não deixam a criança também dormir porque querem brincar, né? Então, rezar junto com a criança, pedir, mentalizar a casa espírita ou algum templo ou algum lugar assim para que esse espírito possa ser acolhido. Fazer o evangelho no lar toda semana e quando acontecer esses casos, fazer todos os dias, seguir o mesmo horário. A gente vai fazer às 9 da noite, então a gente vai fazer todos os dias até às 9 da noite. Depois, quando as coisas forem melhorando, a gente vai se passando para uma vez por semana. Mas é importante a gente trazer Jesus para dentro da casa da gente, porque é uma proteção. Harmonizar o lar com músicas elevadas, conversas produtivas, trocas de carinho, diálogo, tomar passes, fazer atendimento fraterno aqui na casa. É importante também quando percebe que tem alguma coisa, trazer a criança, ou a criança faz o atendimento se for um pouquinho maior, ou o pai com a criança, ou né, os pais, ou só os pais, enfim. Trazer as crianças ou os jovens na evangelização. Para quê? Para que eles também possam aprender sobre esse assunto, para que eles possam entender que é uma coisa normal, que não tem nada de anormal nisso,
e que eles têm o amparo da espiritualidade, caso eles precisem. Então, as famílias elas precisam buscar o esclarecimento, porque assim elas podem compreender que esses fenômenos mediúnicos são naturais e podem tratar com naturalidade. Deus foi quem permitiu isso. Não vem de lugar ruim. Não vem essas faculdades mediúnicas, elas não vêm de lugar ruim. Muitas pessoas elas têm na mente assim, ai, é médium, é um ser elevado, né? E aí lá no Livro dos Espíritos está escrito assim que os médiums, na verdade, eles são grandes devedores. Eles são pessoas que erraram tanto no passado que agora vêm nessa vida com uma aptidão maior para conseguir ajudar mais pessoas para resgatar mais os seus débitos. Então, às vezes, as pessoas têm aquela ilusão que o médium, né, a não ser aqueles que vêm realmente em missão, mas a maior parte dos outros que têm mediunidade é para desenvolver e para auxiliar. Porque se tem mediunidade, tem algum propósito. Ah, não vou mexer com isso porque eu tenho medo. Vem, estuda. Tem leituras, né, aqui na casa. Aprendam a respeito, se vocês têm mediunidade, aprendam a respeito. É importante a gente saber com o que a gente está lidando, né? As pessoas, às vezes, elas chegam aqui bem atordoadas, elas chegam até pensando em suicídio, pensando em coisas ruins, e, na verdade, a mediunidade delas, que é ostensiva e que faz com que elas, né, dizem que é como se fosse um pontinho de luz em que os espíritos, eles querem chegar para se comunicar, porque eles querem se comunicar muitas vezes com as pessoas, né? E aí o médium é esse intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo material. A gente não deve dizer para a criança que ela está mentindo quando ela fala alguma coisa, porque pode ser que é da imaginação, mas pode ser que não é. E a criança, ela vai se sentir, como é que ela vai se sentir? Ela vai se sentir perdida, ela vai se achar que ela está doida, que ela enlouqueceu, né? Que ela é maluca ou que ela é anormal. A gente tem que conversar a respeito com eles, mas não estimular que eles continuem conversando. Então, o espírito está aqui? Então pede para ele tal coisa. Então, porque a gente não sabe se aquele espírito que pode dizer que é a avó ou que é, enfim, alguém da família, né, que já partiu, se não é algum zombeteiro, se não é algum enganador que está ali para tirar a paz, né, da família ou para dar risada da família. Alguns tipos de mediunidade, como as de efeito físico, elas demandam muita energia da pessoa. Então, as crianças e os jovens, eles têm o corpo muito frágil ainda para isso. Então, por isso que é importante não buscar, que eles não desenvolvam isso nessa época, mas que eles busquem só o entendimento mesmo. Tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo propósito debaixo do céu. Está escrito em Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Acreditar nos desígnios divinos e tratar o assunto com confiança. Acolher os filhos que Deus nos deu. Às vezes são aquelas crianças difíceis, né? Aquelas crianças que precisam de mais atenção, que precisam de mais amor, mas que também exigem um pouco de rédea, um pouco de cuidado, um pouco de limites, porque não dá pra gente colocar tudo, né, também em conta de mediunidade ou de transtornos, enfim, as pessoas elas precisam aprender a viver em comunidade. Eu sempre comento, né, quando eu fui mãe a primeira vez, a minha amiga me disse assim, tu tem que educar os teus filhos, a tua filha, para que as pessoas amem ela, porque tu vai amar ela de qualquer jeito, mas as outras pessoas também precisam aprender a amar ela. Então a gente tem que educar os nossos filhos. Tragam as crianças na evangelização, tragam os jovens. A gente tem na quinta, na sexta e no sábado a evangelização da infância. A gente tem evangelização de bebês no último sábado do mês, vai começar agora em março, se eu não me engano, e a gente tem da juventude no sábado à tarde. Então tragam eles na evangelização, porque eles vão aprender coisas morais e eles estão perto de pessoas que vão fazer o bem para eles também. E se eles têm mediunidade, né, deixem que isso se desenvolva lá na frente, quando eles forem adultos, que eles puderem, né, ter condições físicas e psicológicas também, e conhecimento, discernimento, para saber o que é certo, o que é errado, o que elas podem e o que não podem fazer. Então, essa era a nossa proposta de hoje.
Tem bastante coisa para falar sobre a mediunidade na infância e na juventude, os casos de crianças que falam de vidas passadas que tiveram, né? E a gente, até antes da palestra, estávamos conversando sobre casos de crianças que falam de reencarnações, de vidas pregressas, e que é importante, de repente, a gente escrever para lembrar disso, porque alguns fatos, eles podem ser depois verificados ou não. A gente tem muitos casos de crianças que falam sobre as suas vidas passadas, como o caso de uma indiana, né, que sabia o nome dos filhos, sabia o nome do marido, sabia o endereço, e ela insistia que ela era aquela pessoa, falava como ela tinha morrido e tudo, e depois de tanto ela insistir, depois de um tempo, eles foram até esse local e daí eles mandaram um primo do marido dela, né, no lugar, dizendo que era ele. Ela disse, não, esse aqui não é ele, esse aqui é o fulano de tal, é primo dele. E aí, então, esse foi um caso de reencarnação confirmado, né, ela reconheceu toda a família, e aí eles continuaram depois tendo contato, mas daí ela acabou levando a vida dela normal, tocando em frente, né, porque cada encarnação é uma encarnação. E a gente tem essa daqui agora para fazer o melhor que a gente puder. Certo? Então agora vou convidar a todos que se coloquem de forma cômoda nas cadeiras, que fechem os seus olhos para se conectar ao Deus, ao Divino, à espiritualidade, ao nosso Mestre querido Jesus, o maior médium que nós tivemos. Mestre Jesus, nós estamos aqui e somos, meu irmão, as tuas ferramentas aqui na Terra para fazer o bem a todos aqueles que estiverem precisando. Senhor, cura as nossas feridas, cura as nossas dores, acalenta o nosso coração, coloca bálsamos sobre as nossas feridas, sobre as nossas chagas, cicatriza aquilo que nos faz doer o coração, para que mais adiante, Jesus, a gente possa ser os teus braços a estender o amor àqueles que precisarem, e que através da nossa mediunidade a gente possa, Cristo, receber dos nossos irmãos espirituais os melhores conselhos para que a gente leve a nossa encarnação da melhor forma possível, que a gente possa progredir em conjunto como irmãos, como a verdadeira fraternidade que Deus quer de todos nós. Abençoa-nos a nossa saúde, as nossas vidas, as nossas famílias, as nossas finanças, as nossas casas. Abençoa, Senhor, todos os animaizinhos, a natureza, como o Senhor faz a cada amanhecer. Senhor, Deus Pai, nosso Pai amado, estamos aqui os teus filhos imperfeitos, mas viemos em busca de Ti, e que nós possamos levar de Ti as melhores energias que pudermos, durante hoje e para sempre, e que assim seja.